Atenção, promover o bem geral do Rio Brasileiro. Muito bem, meus amigos, boa noite Brasil, boa noite meu Ceará, boa noite Fortaleza. Estamos começando mais um programa, né, Campeões do Vestibular, claro, hoje com o nosso praticamente quarto episódio da saga Brasil República. E olha só, já tô vendo aqui que tem uma galera boa já acompanhando, né, a nossa transmissão de hoje, uma transmissão super especial, até porque vamos falar de um tema bastante pertinente para o Enem, um tema que todos os anos ele se repete nas provas de ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio. Então certamente o nosso resumão de hoje, ele de certa forma vai te ajudar muito, porque provavelmente você encontrará esse tema também na prova de 2018. Eu estou falando isso, pessoal, com muita segurança, por quê? Porque de 2009 para cá, praticamente esse tema vem se repetindo, tá bom? Mas antes de começar a nossa transmissão, eu quero mandar um forte abraço aqui para a galera do curso Destaque lá no Juazeiro do Norte. Acabei recebendo aqui algumas mensagens, vários alunos, né, acompanhando essas dicas de hoje, essa super transmissão de hoje. Então, mandar um forte abraço também a todos os alunos que estão aqui nos acompanhando na live. Eu tô vendo aqui a galera chegando, Roberta Medeiros, Matheus Sabino, Ana Cristina, olha aí, a galera tá chegando e a gente vai iniciar. Por quê? Porque nós temos uma hora para resumir praticamente, né, esse tema, que é um tema espinhoso, é um tema importante, é um tema que gera, né, polêmicas, porque ele ainda deixa feridas abertas. Então a gente vai analisar com muita seriedade. Quero deixar claro que essa aula ela foi baseada em uma pesquisa, né, bibliográfica bastante séria. Inclusive no finalzinho da transmissão vou colocar aqui as referências bibliográficas para quem quiser realmente aprofundar o tema. E em falar em aprofundar um tema, todos vocês sabem perfeitamente que numa aula de uma hora a gente falar de 21 anos de ditadura, evidentemente, pessoal, que não é, né, minha intenção aqui esgotar o tema. Até porque seria impossível em uma hora a gente tratar de todos os assuntos e de toda a sua complexidade que foi o período, né, da ditadura civil-militar. Inclusive, olha só, já começa com uma polêmica aqui. Ditadura, movimento, regime, qual seria a nomenclatura correta? Bom, você vai perceber daqui a pouco, né, qual seria a nomenclatura mais interessante quando eu apresentar as características, né, deste período. E aí, quando eu apresentar as características desse período, você tomará suas próprias conclusões, tá certo? De antemão, eu reitero chamar este período de uma ditadura civil-militar. E aí, se você discordar, enfim, né? É uma questão de visão sua. Eu vou apresentar as características e você analisa, tá bom? Tranquilo? E aí, eu gostaria que alguém confirmasse só se o som, né, o vídeo está ok, áudio e vídeo, tudo ok? Podemos começar então nossa apresentação? Dá uma olhadinha aí, alguém poderia confirmar no bate-papo? Para a gente começar. Lembrando que, né, na penúltima aula, tudo ok, olha aí a Nanda, tá ok, Nanda? Então vamos começar agora, meus queridos, vamos começar este tema importantíssimo. Então vamos lá para a nossa apresentação, preparei com muito carinho, a gente vai analisar, tá certo, este período tão importante que foi o período da ditadura civil-militar no Brasil. Então, vamos lá, vamos começar aqui, vamos entender aqui a origem, né, da coisa, vamos entender então como iniciou. Nós sabemos perfeitamente que os militares tomaram o poder no Brasil no dia 31 de março de 64. Bom, quando a gente fala os militares tomaram o poder, calma, não foi o Castelo Branco que entrou inicialmente não.
uma junta militar formada por um alto comandante do Exército, um alto comandante da Marinha, um alto comandante da Aeronáutica. Essa junta militar, ela tomou o poder. E é nesse momento que nós temos, né, o fim do governo do presidente João Goulart, que foi o presidente deposto. Mas, Helder, qual foi o argumento, né? Qual foi o pretexto utilizado? Qual a causa dessa tomada de poder? Pessoal, olha, nós sabemos que o presidente João Goulart, ele enfrentava aí diversas críticas, tá certo? Nós sabemos perfeitamente que a oposição que se fazia a João Goulart, inclusive, o chamava de comunista. João Goulart, ele era acusado de querer construir no Brasil uma espécie de república sindicalista. Aliás, desde o início do seu governo, João Goulart sempre enfrentou diversas críticas e uma fortíssima oposição. Temos que lembrar que João Goulart, ele assumiu o poder logo após a renúncia de Jânio Quadros, uma renúncia que gerou aí um clima tenso na política brasileira, uma vez que quando Jânio renunciou, e isso a gente viu no episódio da semana passada, quando Jânio renunciou, o João Goulart nem no Brasil estava. Depois de muita negociação, se encontrou uma solução para a crise política. Jânio, que havia renunciado, né, ele de certa forma passava a bola para João Goulart. João Goulart, ele assumiria a presidência, mas não governaria o Brasil. Foi aí que começou a famosa República, né, parlamentarista. Esse assunto a gente já tratou. A questão é, né, o que foi que fez com que os militares viessem a tomar o poder? O pretexto, é claro, era a questão da segurança nacional. Os militares acusavam, como eu já disse, João Goulart, de ser um presidente que instalaria o comunismo no Brasil, que construiria uma república sindicalista no Brasil. Esses foram os argumentos. Tudo numa questão de defesa nacional. E olha só, pessoal, é interessante aqui a gente deixar claro também o contexto internacional. Nós sabemos perfeitamente que o mundo nesse momento, 64, vivia aí o quente da Guerra Fria, né? Guerra Fria é essa que, como nós sabemos, de fria só tem o nome. E sabemos também que os Estados Unidos, ele estava, sim, por trás, né, dessa tomada de poder pelos militares, do golpe. Helder, peraí, golpe ou revolução democrática? Pessoal, veja bem, o que é golpe de Estado? Golpe de Estado, eu já expliquei isso diversas vezes em outras lives, em sala de aula também, né, deixo isso bem claro para todos os meus alunos. Golpe é tudo aquilo que contraria a ordem constitucional. E veja bem o que aconteceu. Nós tivemos aí uma violação à ordem constitucional. As Forças Armadas, elas, né, tomaram o poder do país alegando que o país ele corria um sério risco à segurança nacional. Interessante salientar aqui que essa questão da ameaça comunista, aliás, esse discurso, a ameaça comunista, tantas e tantas vezes já foi utilizado no Brasil, inclusive para dar outros golpes de Estado. A gente lembra que lá em 1937, também Getúlio Vargas, ele, né, tomou o poder num golpe, alegando, né, uma ameaça comunista, o famoso Plano Cohen. A questão da ameaça comunista sempre foi trazida à tona, à baila, no cenário político brasileiro. A questão é, que ameaça comunista é essa? Havia de fato uma ameaça comunista? De onde vem essa ideia? Bom, a gente sabe perfeitamente que o governo João Goulart, ele em 64, março de 64, ele apresentou aí as famosas reformas de base. E essas reformas ajudaram a apimentar um pouco mais, né, esse clima político. A coisa se radicalizou. A gente sabe perfeitamente que houve inclusive uma passeata, né, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Lembram disso? A gente comentou na última live. E 500 mil de pessoas, mais do que 500 mil de pessoas, praticamente nas ruas do Rio de Janeiro, clamando aí, né, que as Forças Armadas impedissem essa ameaça comunista.
enfim, que colocasse fim ao governo de João Goulart, era justamente o sinal que os militares tanto esperavam. Pessoal, lembrando que em 54, né, já houve toda uma articulação para os militares também tomarem o poder, porém o suicídio de Getúlio acabou adiando aí por 10 anos essa tomada, e aí no dia 31 de março de 64 eles tomam o poder. Então, como eu disse, pessoal, basicamente é nesse momento que inicia aí o governo militar. No início, é claro, através de uma junta militar. E essa junta militar, ela decretou o primeiro dos atos institucionais. E foi a partir daí que essa junta, ela escolheu aquele que seria o primeiro presidente militar do Brasil. Desse período, claro, né? Até porque o Brasil já teve outros presidentes militares. Inclusive, é importante que você tome até cuidado com isso. Eu já vi uma prova uma vez que perguntava, né, sobre os presidentes militares, e a maioria dos alunos lembravam apenas dos presidentes deste período da ditadura civil-militar. Mas nós tivemos outros presidentes que foram militares, a lembrar de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca. Então, tivemos alguns militares já no poder, tá certo? E a escolha do Castelo Branco, cearense, inclusive, foi feita por essa junta militar. Tranquilo, pessoal? Mas antes de entrarmos no governo Castelo Branco, eu quero deixar bem claro que eu vou aqui fazer uma análise geral, tá certo? De cada um dos 5 governos militares. Vamos analisar as principais características desse regime. Então, eu olhei, analisei este período e fui selecionando características, aquelas mais realmente importantes. Então, o que é que nós podemos dizer que marcou este período, né, de 1964 a 1985, os 21 anos da ditadura? Bom, ditadura, Helder, vamos já falar sobre isso. Olha só, primeira característica, centralização do poder político, pessoal, nas mãos do presidente da República, né, nas mãos do executivo. E eu já vou agora para a próxima característica, que é o fortalecimento do poder executivo. Olha aí, eu vou ter um executivo mais forte do que o legislativo, mais forte do que o próprio judiciário. Então, aquela coisa da harmonia, igualdade entre os poderes, não existia aqui. Então, todos os poderes estavam ali nas mãos do presidente militar. Outra característica foi o controle da estrutura partidária. A gente sabe que o pluripartidarismo foi extinto e se iniciou um bipartidarismo, inclusive imposto pelo ato institucional número 2, que a gente vai já falar sobre os atos. Então, controle da estrutura partidária. Então, essa é a nossa terceira característica. Quarta característica, controle dos sindicatos e controle das entidades classistas. Controle sobre a massa trabalhadora, greve proibida. As entidades classistas que eu me refiro aqui, por exemplo, a OAB, né, a União Nacional dos Estudantes, são essas entidades classistas. Então, havia um fortíssimo controle. Próxima característica, censura aos meios de comunicação. Olha aí, pessoal, forte censura. Não se via nos jornais, nas revistas, na TV, notícias que criticassem os governos militares. Na verdade, todas as informações elas eram controladas. E a gente sabe que a mídia, ela exerce uma forte influência, então as pessoas não tinham notícias, né, de problemas do governo. Inclusive, vale ressaltar aqui um aspecto muito interessante desse período, pessoal, que a gente ainda vê hoje. Por exemplo, pessoas defendendo, né, falando bem deste período. E aí, né, eu recebo inclusive mensagens de alunos, aliás, em sala de aula, alguns alunos falam: professor, o meu avô viveu esse período, ele disse que foi um período muito bom, que ele não ouviu falar nada de tortura, ele não ouviu falar nada de violação dos direitos humanos, que tudo era muito bem, que as notícias eram só notícias boas. Mas é claro que o seu avô não ouviu, né, notícias negativas sobre os governos militares. Por quê? Porque a censura funcionou, pessoal. O jornal que se atrevesse a criticar, né, este período, este governo, esse jornal era empastelado. Os seus redatores eram presos.
Então isso aconteceu muito, então a censura, eu até digo, né, que toda ditadura que se preze, ela tem que ter um controle dos meios de comunicação, das informações, tem que ter censura. Uma ditadura sem censura, ela não se sustenta, tá certo? Então é importante deixar isso claro. A censura, ela funcionou completamente aqui neste período. Então é uma característica importantíssima. E é claro, a forte repressão política, né? Aqueles que criticavam o regime, aqueles que não aceitaram aquela forma de governo autoritária, é importante destacar, foram reprimidos. E a repressão foi dura, pessoal. A repressão, ela foi dura contra os que criticaram, inclusive ainda acabou respingando naqueles que nem criticaram. A gente tem vários casos de pessoas que não tinham nada a ver com nada que acabavam também sendo presas. Então, a gente vai perceber que as características gerais desse período são essas. Então, com base nessas características, eu afirmo o título desta aula: Ditadura Civil-Militar. Por quê? Porque a gente percebe, através de repressão forte, politicamente falando, censura, controle, né, dos sindicatos, controle da estrutura partidária, centralização do poder nas mãos do presidente, a gente percebe que há uma característica forte, realmente, todos os elementos que configuram uma ditadura. Então é importante deixar claro que foi uma ditadura. Agora, se você quer reduzir o peso histórico, né? Se você quer ser mais afável, tá certo? A este período, bom, aí você chama de regime. Mas veja bem, as características falam por si próprias. Temos aí configurado uma ditadura. Agora veja bem, essa coisa de ser ditadura, não ser ditadura, é uma coisa interessante porque os militares até hoje negam que de fato esse período se configurou numa ditadura. Eles alegam inclusive algumas coisas interessantes que a gente vai falar aqui. Por exemplo, eles alegam que não pode ser chamado de ditadura porque tivemos um revezamento de presidentes. Geralmente numa ditadura se tem um presidente que chega ao poder e fica durante todo um longo período, e aqui não, houve um revezamento, foram 5 presidentes militares que se revezaram no poder. Outra coisa, o Congresso, né, em alguns momentos foi mantido aberto. Outra coisa, haviam eleições para a escolha de deputados, senadores, então, com base, inclusive, havia até oposição partidária. Tudo isso é alegado para realmente dizer que este período não se configurou uma ditadura. Mas, gente, analise as características. Analise as características e tire suas próprias conclusões. Então, de fato, é importante deixar claro para você que vai fazer o Enem que estamos diante de um período marcado por uma ditadura. As características que nós encontramos aqui neste período, né, na história brasileira, são características idênticas, semelhantes a características de outros lugares em que houveram também ditaduras. Agora, é muito importante, quando a gente fala de ditadura no Brasil, deixar uma coisa bem clara para que você, caro aluno, não venha errar. A gente já discutiu isso quando falamos do Estado Novo. As ditaduras que existiram no Brasil, elas não foram ditaduras fascistas. Elas não foram ditaduras totalitárias. É importante deixar isso claro, né? Não foram totalitárias, não. Foram ditaduras autoritárias, tá certo? Mas que lembram muito esses modelos de totalitarismo. Tranquilo? Então essas são as nossas características aí do período, né, da ditadura civil-militar. E outra coisa, gente, civil-militar, porque nós tivemos aí, né, a participação ampla de alguns setores da sociedade civil que acabaram dando suporte para que os militares ficassem esses 21 anos no poder. Tranquilo? Então tá aí as características gerais. Olha, muito importante para você que vai fazer o Enem saber caracterizar esse período. Então vamos adiante, galera. Olha só. Agora a gente vai falar dele, do nosso primeiro presidente, né, da ditadura civil-militar, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, inclusive cearense, né? Olha aí a cabecinha da criança, né, pessoal? Então não nega que é cearense. Governou de 1964 a 1967.
Importante destacar aqui, galerinha, que algumas características essenciais. Primeiro, foi ele quem criou o SNI, Serviço Nacional de Informações, que eu costumo dizer que era o órgão mais importante de todo o período da ditadura militar. Pessoal, o SNI era o cérebro, né, da ditadura. Porque era o SNI que controlava todas as informações. Era o SNI que cuidava também da imagem dos governos militares. Era o SNI que aplicava a censura. Então, o SNI, sem sombra de dúvidas, foi essencial para a manutenção deste longo período exercido pelos militares no Brasil. Tá bom? Criação aqui no governo de Castelo Branco. E é claro, moçada, olha só. Uma coisa que é muito importante de falar e que reforça o porquê que eu chamo este período de ditadura, é porque a democracia ela foi fortemente restringida. Olha só, é importante aqui a gente destacar que o povo brasileiro ele vai ser extremamente maltratado no seu poder democrático através dos famosos atos institucionais, que eram decretos dados pelo presidente e que funcionavam imediatamente como forma de lei. E nós sabemos que é nesse momento que o povo ele deixa de poder exercer uma coisa que é tão importante na democracia, que é a escolha dos presidentes. Então, assim, foi marcado, sim, este início, né, do governo militar por uma, né, restrição democrática fortíssima. E que a partir de 1968 a coisa vai piorar quando foi decretado o ato institucional número 5, que a gente vai já falar. Tranquilo? Então, características do governo Castelo Branco: democracia restringida, criação do Serviço Nacional de Informações, criação do PAEG, né? Que era o Plano de Ação Econômica do governo, que tinha o objetivo de trazer estabilidade para o governo militar, criação do Banco Nacional de Habitação, que tinha o objetivo de dinamizar a economia. Importante destacar isso daí. Aquisição de crédito, isso foi extremamente facilitado para as grandes empresas no país. E outra coisa, moçada, né? Fim da garantia do direito de greve, criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que acabou com a estabilidade, né, dos trabalhadores quando eles completavam 10 anos. A partir de agora, né, ou seja, os empresários poderiam demitir quando quisesse, desde que pagassem indenização, né, para o trabalhador. Então, tudo isso criado aqui no governo de Castelo Branco. E por último, gente, o favorecimento ao capital estrangeiro. Vale lembrar que as relações, principalmente com o capital norte-americano, foi intensa. Aliás, os Estados Unidos, ele está por trás, como todos nós sabemos, do golpe, da chegada dos militares ao poder. Inclusive, recentemente, nós ficamos sabendo, né, de uma operação secreta, a Operação Brother Sun, uma operação muito conhecida, inclusive alguns livros didáticos até já estão trazendo, mas você encontra facilmente em livros mais específicos, né, sobre o tema. A Operação Brother Sun era uma operação norte-americana que ajudaria, né, os militares brasileiros a tomarem o poder aqui. Olha só que curioso, essa operação ela tinha como característica o envio de uma esquadra, né, norte-americana para o Brasil. Uma esquadra que era composta por um porta-avião, né, destroyers, 2 petroleiros, 8 aviões de guerra, 8 tanques de guerra. A gente vai perceber também aviões de caça. Pessoal, essa operação ela era a Operação Brother Sun e ela tinha como característica principal, né, dar esse suporte. Caso os militares brasileiros não conseguissem tomar o poder, os militares norte-americanos tomariam e passariam para os brasileiros. Seria esse o objetivo. É claro que como, né, a tomada de poder pelos militares brasileiros deu certo, essa operação ela foi desativada no dia 2 de abril de 1964, e esses documentos, essas informações que eram ultra secretas, vieram à tona há pouquíssimo tempo aqui para nós, o que dá realmente mais base nas afirmações que nós fazemos aqui, que os Estados Unidos ele realmente tutelou
a chegada dos militares no Brasil. Não só no Brasil, mas em boa parte da América Latina, né, moçada? Aqui na América do Sul, as ditaduras foram tuteladas pelo, né, governo de Washington. Importante deixar isso claro. Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, tinha muito receio que novas Cubas viessem a surgir aqui no continente americano. Tranquilo? Então, esse foi aí o governo Castelo Branco. Então, pessoal, o Castelo Branco, quando assumiu o poder, eu lembro que ele dizia uma coisa interessante. Quando eu falo eu lembro, gente, porque eu vi nos livros, tá certo? Ele dizia que os militares iriam apenas arrumar casa. Os militares iriam apenas colocar o Brasil em ordem, afastar a ameaça comunista e, quando isso tivesse feito, o poder seria devolvido aos civis. Foi essa a alegação feita pelo Castelo Branco. Tranquilo? Então, a gente sabe perfeitamente que não foi bem isso que aconteceu. Foram 21 anos que os militares permaneceram aqui. Tranquilo? Agora vamos para uma parte muito importante, até porque vocês sabem que ao longo desses 21 anos, vários atos institucionais foram decretados. Vocês sabem quantos atos institucionais foram decretados, hein, pessoal? E aí? Quantos? A maioria dos alunos fala em 5 apenas. Mas quem foi meu aluno, quem já assistiu essa aula em sala de aula, sabe perfeitamente que não foram 5. Foram ao todo 17 atos institucionais, mas você só precisa estudar os 5 primeiros, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses atos, a começar pelo ato institucional número 1. Esse ato, pessoal, ele dava plenos poderes ao executivo. Por exemplo, o poder executivo ele podia cassar mandatos, suspender direitos políticos, aposentar funcionários civis, né, e militares, decretar estado de sítio, tá bom? Sem autorização do Congresso. Então são algumas características do ato institucional número 1. Dava plenos poderes ao presidente, se tornava um super presidente. Assou pouco, veio aí o AI-2. Olha, o AI-2 foi mais severo. O AI-2 ele transformava as eleições para a presidência da República em eleições indiretas. Ou seja, deixa eu traduzir aqui para você, meu amigo. O povo brasileiro, ele perdia o seu sagrado direito democrático de escolher os seus presidentes. Então isso foi o AI-2. Além disso, o AI-2 ele determinava o início do bipartidarismo. 2 partidos políticos passaram a existir no Brasil. Arena, que apoiava, né, o regime militar, ditadura militar, e o MDB, que fazia uma sutil oposição. Inclusive, pessoal, muito sutil, por quê? Porque quem se opusesse demais poderia ser cassado, já que o AI-1 permitia isso. Achou pouco o AI-2? Veio o AI-3. Agora as eleições indiretas para governador e prefeitos das capitais. Achou pouco o AI-3? Veio o AI-4. Definiu as condições que deveriam nortear a nova Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1967. Tranquilo? Então esses são os atos institucionais do governo Castelo Branco. E como nós sabemos, né, pessoal, em 1967 tivemos aí a escolha de um novo presidente militar. E quem foi indicado para ocupar, né, esta função? Eu estou falando dele, Costa e Silva, né? Costa e Silva, ele deu continuidade aí ao governo militar com a saída do Castelo Branco. E algumas características são importantes aqui de serem lembradas. Por exemplo, foi um momento marcado, pessoal, por vários protestos. Protestos, manifestações sociais, até porque, veja bem, qual foi o discurso alegado por Castelo Branco ao chegar ao poder? Que os militares iriam apenas, né, arrumar a casa, iriam apenas afastar a ameaça comunista. E de repente, né, um outro militar é indicado. Pessoal, isso gerou realmente muita turbulência política. Inclusive alguns políticos que apoiaram a chegada dos militares ao poder, o golpe, eles agora se mostravam contra, né, a continuidade dos governos militares. A gente vai, né, perceber, inclusive, alguns políticos famosos, como eu vou já falar. Mas olha só, características deste período, né? Ou seja, por que haviam muitos protestos e manifestações? Eu tentei aqui pegar os principais problemas, né, as principais alegações desses movimentos. Primeiro,
oposição ao acordo do MEC, né, e o SAID. Que é isso, Helder? Bom, isso aí, pessoal, foi uma reforma, né, na educação brasileira que os estudantes foram totalmente contra. Por quê? Porque esta reforma, na verdade, ela tinha uma finalidade de privatizar as instituições de educação, tornar uma educação mais voltada para o ensino técnico, voltado mais para a indústria. Então, isso vai gerar aí uma fortíssima oposição por parte da comunidade estudantil. Então, foi um dos motivos. Outra coisa, os estudantes também eles vão desejar melhor qualidade, né, na comida dos restaurantes universitários, melhor preço. Então, isso também vai nortear as manifestações. Inclusive no Rio de Janeiro, pessoal, o Rio de Janeiro foi palco de intensas manifestações. Em uma delas, inclusive, um estudante, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro acabou morrendo, o estudante Edson Luiz, e isso vai gerar uma comoção enorme, né? Outra coisa importante que nós vamos perceber foi a formação de um grupo oposicionista muito forte aos governos militares, que era a Frente Ampla. Frente Ampla essa que reunia, inclusive, políticos famosíssimos, como o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o ex-presidente Jânio Quadros, o ex-presidente João Goulart. E olha essa figurinha que vocês estão vendo aqui, o terceiro que aparece. É ele mesmo, Carlos Lacerda, um cara que ajudou, né, a dar o golpe e que agora era contra, né, a continuidade do governo militar. Tá certo? Então, realmente, pessoal, foi um momento de muitas manifestações nas principais cidades do país. Rio de Janeiro, São Paulo, a coisa realmente pegava fogo. Aqui a gente tem uma imagem do corpo do estudante Edson Luiz. Lembrando que, né, o velório dele foi mais do que um velório, foi um grande ato político, porque ele foi morto por um, né, militar dentro da universidade, né, numa manifestação que houve, tá bom? E isso vai acabar gerando aí, pessoal, uma das maiores passeatas, uma das maiores manifestações da história brasileira, que foi justamente a passeata dos 100 mil. 26 de junho de 68, essa passeata, ela parou o Rio de Janeiro, e foi aí que os militares perceberam que tinham que dar uma resposta à altura. Principalmente depois, né, das alegações feitas por um deputado, Márcio Moreira Alves, que vai pedir, inclusive, para que a população boicote aí o desfile do 7 de setembro, inclusive pedindo também que as meninas, as mulheres, não namorassem, né, militares ou filhos de militares. Isso vai fazer com que os militares eles pudessem dar uma resposta extremamente forte, extremamente dura. E essa resposta veio em forma do ato institucional número 5, né, o AI-5, que tem como característica, né, a suspensão de todas e quaisquer garantias constitucionais. Pessoal, o AI-5, ele é considerado o golpe dentro do golpe. Por quê? Porque o que antes era permitido, a partir do dia 13 de dezembro de 1968, não era mais permitido. Tá certo? O AI-5, sem sombra de dúvidas, foi o pior de todos os 17 atos. Por quê? Porque retirava do povo brasileiro suas garantias constitucionais. Muito importante. Eu vou passar para vocês aqui uma reportagem interessantíssima sobre o AI-5. Vamos ver aqui. Acompanhe, por favor. Pessoal, tô vendo aqui que o vídeo tá sem o áudio, né? Confirma aí, não tá saindo áudio. Alguns alunos estão aqui mandando mensagem para mim. Confirma aí, por gentileza. Né? Tá sem o áudio mesmo, tá? Alguém pode confirmar? A Nanda tá dizendo que tá, né? Tá sem o áudio. Ô, rapaz. Pois bem, meus amigos. Pois bem, pois bem, pois bem. Pois, pessoal, então não vai dar para passar. Porque eu teria que ter programado antes aqui o vídeo e não. Eu coloquei o vídeo aqui dentro do slide. Então, infelizmente, não vai sair. Deixa eu fazer aqui um testezinho rápido. O vídeo ele é realmente bem interessante.
Deixa eu ver aqui se dá certo aqui. O arquivo especial de hoje relembra o AI-5, o ato institucional decretado há 42 anos, deu poderes absolutos ao regime militar e marcou uma das décadas mais violentas da história do Brasil. Desde o início do regime militar, em 1964, o presidente Castelo Branco já recorria a atos institucionais para cassar mandatos, demitir e expulsar opositores. Os partidos foram reduzidos a dois: Arena, Situação, e MDB, Oposição. Em 68, em meio a uma série de confrontos e manifestações de rua, a oposição ganhou força e os militares de linha dura passaram a pressionar pelo fechamento do regime. O pretexto veio com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados em Brasília, criticando o regime. No dia 12 de dezembro, numa sessão histórica, a Câmara negou licença para que o deputado fosse processado. O projeto foi rejeitado. No dia seguinte, o Conselho de Segurança Nacional se reuniu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e, a pedido do presidente Costa e Silva, aprovou o ato institucional número 5. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Em nome da segurança nacional, tudo foi permitido: fechamento do Congresso, prisões arbitrárias, tortura e assassinato. A oposição foi violentamente perseguida. Grupos de guerrilha urbana, trabalhadores em greve, estudantes em passeatas e políticos. Centenas de peças de teatro, livros, revistas e jornais foram censurados. O AI-5 durou 10 anos. Muito bem. Olha aí, pessoal. Tava vendo aqui, olha, no celular, tá certo? Acompanhando aqui o bate-papo. Então deu certo todo mundo ouvir. Show de bola. Olha aí. Antes aqui de continuar, né, a nossa apresentação, deixa eu colocar aqui então para ver aqui a galera. Tem muita gente aqui participando. É claro que muitos alunos preferem assistir a aula, né, num outro momento. A aula vai ficar gravada, beleza, pessoal? Mas aí o bom do ao vivo é que a gente pode interagir, né? Eu posso responder a perguntas que vocês possivelmente coloquem aí. Mas tem muita gente aqui, olha só que bacana, né? Olha aí a Roberta, o Matheus, olha só, né? O Feijó da Caná da Galileia, tá certo? Deixa eu ver quem mais, a Beatriz, a Mara Almeida, Nanda, beleza, beleza, beleza. E vamos continuar, pessoal. Vamos continuar então a nossa apresentação, beleza? A gente então falou agora do ato institucional número 5, que foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968. Como eu disse, é a partir daí que começa o que ficou conhecido como os anos de chumbo. Realmente, pessoal, o que era permitido antes, agora não mais seria permitido, beleza? Então é importante deixar isso claro. Tá bom? Realmente foram tempos sombrios. Falar mal do governo, criticar o governo, realmente era motivo suficiente para você ser chamado para um interrogatório ou até mesmo, pessoal, para práticas hediondas que foram, infelizmente, praticadas pelo Estado brasileiro. Isso está mais do que provado. Eu estou falando, é claro, da tortura. A tortura, ela foi praticada, né, ao longo desses 21 anos de forma brutal. A gente sabe que a tortura é uma prática terrível. Inclusive a nossa Constituição de 88, a Constituição Democrática Cidadã, que veio logo após esse período da ditadura civil-militar, ela coloca a tortura como um crime hediondo. Punição realmente com direito a uma punição exemplar. Por quê? Porque é terrível torturar alguém. E esse crime de tortura foi praticado pelo Estado brasileiro ao longo deste período. Nos porões da ditadura, milhares de pessoas foram torturadas. No final dessa aula eu vou apresentar os números, né, do relatório final da Comissão da Verdade,
e são números realmente, pessoal, assombrosos, né? São números terríveis. Infelizmente, o Estado brasileiro ele cometeu excessos, ele cometeu crimes, tá certo? Para a manutenção deste regime. Tá certo? Então é importante deixar isso claro. O AI-5 apenas vai mostrar a face mais tenebrosa deste período. O que antes era permitido, volto a falar, a partir de 68, não mais. Não é à toa que a gente vai perceber que a repressão ela vai aumentar ainda mais àqueles que eram contra, né, o governo militar. E aí, pessoal, uma das formas que vai se destacar bastante, né, de crítica à ditadura vai ser a cultura. Então, as manifestações culturais, as músicas, peças de teatro, a cultura, ela vai ser uma arma poderosa de crítica, tá certo, a esse período que, de certa forma, acabou violando muito, né, muito mesmo, direitos humanos, tá certo? Direitos humanos. Quando eu falo direitos humanos, pessoal, as pessoas hoje em dia elas têm uma visão equivocada dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos para todos os humanos, independente se você é de direita, se é de esquerda, né? Ou seja, os direitos humanos não têm lado. Os direitos humanos são direitos de todos os seres humanos. Importante deixar isso claro, tá bom? Importante deixar isso claro. Tranquilo? E olha, dando continuidade aqui, então, até porque a gente tem muito a falar, eu tô olhando aqui as horas, ainda... Já são 9h20, eu vou extrapolar um pouquinho o tempo hoje, pessoal. Dá uma acelerada aqui, porque o tema ele é bem amplo e de extrema importância, tá bom? Então, a partir de 68 a coisa ficou realmente terrível, terrível, terrível. A gente sabe que em 1969 tivemos aí uma mudança presidencial de novo. O presidente Costa e Silva ele teve um problema de saúde, ele teve um acidente, né, vascular cerebral, um AVC, e ele ficou impedido de governar. Nós sabemos perfeitamente que nessa situação aí, assumiria o vice-presidente. Como o vice era um civil, e é interessante ressaltar isso, os militares eles sempre colocavam como vice-presidentes um civil, até para poder dar aquela cara de que não há democracia. A questão é que o vice-presidente era o senhor Pedro Aleixo. E, diante dessa doença do Costa e Silva, o Pedro Aleixo foi impedido de assumir a presidência. Os militares não iam permitir que um civil ocupasse prontamente o cargo mais alto do Poder Executivo. E aí a junta militar, ela assume o poder de novo e ela lança quem? Ela lança justamente ele, Emílio Garrastazu Médici, que governou de 1969 a 1974, pessoal. Olha, o governo Médici ele é sempre lembrado como um dos governos que, né, mais torturou, que mais perseguiu, que a repressão foi mais forte. E alguns alunos até me perguntam por quê. Bom, a resposta é muito simples. Pessoal, o governo Médici foi aquele que melhor fez uso do AI-5. Tá certo? Foi o que melhor fez uso do AI-5. Então, por isso que foi um governo marcado por uma repressão extremamente forte. Não é à toa que é nesse momento que vem à tona várias guerrilhas. É importante falar, inclusive, sobre essas guerrilhas, por quê? Porque, pessoal, fazer aquela oposição de bater panela, levantar faixa, gritar, falar frases de efeito, era algo extremamente complicado, porque quando se fazia uma manifestação pacífica, os militares vinham com toda aquela carga, né, repressora. Então algumas pessoas elas acabaram aí tendendo para a luta armada realmente como uma forma de combater a ditadura. E várias guerrilhas se formaram. A gente já vai falar sobre elas, tá bom? Antes, características do governo Médici. Primeira característica que tem que ser lembrada, a forte opressão, ou melhor, a forte repressão, né? E é claro, moçada, um assunto importantíssimo, o milagre econômico. É impossível estudar o governo Médici e não falar do milagre econômico. Aliás, tenham cuidado porque ele já caiu inúmeras vezes em vários vestibulares do Brasil, inclusive já caiu até mesmo nos exames nacionais do ensino médio, nos Enem da vida, tá bom? Então, milagre econômico. O que foi o milagre econômico, hein, Helder? Olha, o milagre econômico, pessoal, foi um período de forte crescimento da economia brasileira. Só para você ter uma ideia, de 1969 até 73, o nosso PIB vai apresentar aí índice de crescimento nunca visto antes.
Helder, mas como assim? Como é que isso foi possível? Né? O que foi que provocou aí esse milagre econômico? Importante, inclusive, salientar que o milagre econômico ele tem data de nascimento e tem data de sepultamento. Né? O milagre econômico ele durou de 69 a 73. Helder, mas o que foi que provocou aí, né, o milagre econômico? Pessoal, olha, eu diria para vocês que o milagre econômico ele tem aí 4 ingredientes, ou melhor, 3 ingredientes que são extremamente importantes. Primeiro ingrediente, corte de gastos públicos. E esse corte de gastos públicos começou lá no governo Castelo Branco. Ou seja, esse milagre econômico só foi possível no governo Médici porque lá atrás, no Castelo Branco, se iniciou uma política de corte de gastos públicos. Outra coisa que vai ser um ingrediente importantíssimo, o arroxo salarial. Além dos cortes de gastos públicos, o arroxo salarial e o terceiro ingrediente seria o capital estrangeiro. Pessoal, esses ingredientes todos misturados acabaram provocando aí, né, esse crescimento acelerado, esse crescimento impressionante. O nosso PIB, né, passou dos 11%, então foi algo assim extraordinário, nunca visto antes, inclusive na história do país, tá bom? Então, esses são os elementos que contribuíram para a realização do milagre econômico brasileiro. E que foi que provocou, né, o seu fim? O milagre econômico ele teve fim em 73, a partir dos efeitos de uma crise econômica internacional, que foi a crise mundial do petróleo, que atingiu o Brasil em cheio. E aí, pessoal, o que era milagre se tornou num grandíssimo pesadelo econômico, tá certo? Olha só, a galerinha que está acompanhando aqui a nossa live, importante deixar claro, essa galerinha, cuidado com essas informações que eu estou passando agora. Olha só, tem que saber o que foi o milagre econômico, as causas do milagre econômico e saber também, pessoal, né, o que provocou o fim do milagre econômico. Esse milagre econômico, quando ele acaba, gente, ele vai deixar consequências terríveis, tá bom? Queda do salário mínimo, crise na balança comercial, uma fortíssima inflação, tá certo? É importante destacar que o milagre econômico, na verdade, vai acabar com todos os indicadores positivos sociais que existiam nesse país. Eu falo, pessoal, justamente do aumento da concentração de renda, que é uma consequência do milagre econômico, né? Ou seja, a gente vai perceber que vai passar a existir um verdadeiro abismo entre os ricos e os pobres, tá bom? A gente vai perceber o aumento da favelização, o aumento inclusive da violência, porque com o aumento da pobreza se tem o aumento da violência. Então, a gente vai perceber também, pessoal, algumas características como o aumento da violência urbana, o aumento da miséria, ou seja, as consequências do fim do milagre econômico são terríveis para a economia brasileira. O aumento da dívida externa, não é à toa que, do ponto de vista econômico, né, os militares vão deixar aí um legado terrível do ponto de vista econômico, né? Inflação altíssima, dívida externa altíssima, dívida interna altíssima, sem falar, né, nos indicadores sociais que são também terríveis, tá bom? Então, tudo isso em virtude do milagre econômico. Então, o milagre econômico é um tema importantíssimo. Você que está estudando, se preparando, faltam pouquíssimos dias para o Enem, fica ligado nessa dica sobre o milagre econômico, tá bom? E olha só, o Delfim Neto era o ministro da Fazenda. O Delfim Neto, ele tinha uma frase interessante porque ele comparava a economia a um bolo. Ele dizia, olha, a gente tem que fermentar a economia igual como a gente fermenta o bolo. E o fermento ele serve para quê? Para fazer com que o bolo cresça. Então, quais foram os fermentos da economia brasileira? O que foi que fez a economia crescer nesse período conhecido como período do milagre econômico? Eu já disse, olha só, corte de gastos públicos, capital estrangeiro e arroxo salarial. Tá bom? Então tá aí características importantíssimas, moçada, sobre o milagre econômico, tá bom? Eu trouxe aqui uma tabelinha da inflação. Olha só, olha aqui, pessoal. Olha só a inflação. Vejam que em 1964, quando Castelo Branco assumiu o poder, a inflação
Isso aqui são dados do Banco Central, tá bom? Fonte do Banco Central. Detalhe, em 64 a inflação, quando o Castelo Branco ele assumiu, era de 92,12% ao ano. Em 1970, a inflação caiu para 19,27%. Isso aí em virtude do milagre econômico. Porém, quando o milagre econômico ele encerrou em 73, olha o tamanho do crescimento da inflação no Brasil. Em 1980, olha aí, pessoal, o índice aí que chegou, 110,24, governo aí, Figueiredo. Olha no governo Sarney, 237,72, isso aí é inflação, viu? Olha no governo Collor, 1990, chegou a quase 1.200% ao ano. Olha aí em 94, a inflação, pessoal, 953,62, isso aí era no comecinho, aí... aliás, ainda era no governo Itamar Franco, antes do Plano Real. E olha, em 96 a inflação caiu para 10%. Helder, o que foi que fez a inflação cair? Plano Real. A gente vai falar sobre o Plano Real na próxima semana, quando a gente for tratar da Nova República, tá certo? Então, essas são características importantíssimas, tá certo? Tranquilo, moçada? Olha, eu ia falar agora sobre tortura, inclusive eu tenho aqui algumas cenas de um filme, é o filme Batismo de Sangue, que dá pra gente ver claramente um pouco do que aconteceu nesse período. Porém, pessoal, eu não vou passar, em virtude do tempo também, eu já extrapolei aqui o horário, e esse vídeo, ele inclusive, e tem cenas fortes, né? Eu tenho um receio de o YouTube, ele acabar bloqueando esse vídeo, e aí vai bloquear toda a live, e essa live ela vai servir para que outros estudantes possam estudar, vai ficar gravado, tá certo? Então eu não vou mostrar as cenas do filme, as cenas de tortura, mas você pode assistir através do filme Batismo de Sangue. Tranquilo? Eu vou passar aqui, mas a gente pode falar dos métodos de tortura que foram utilizados. Olha, gente, como eu disse, eu quero deixar isso bem claro. 1 hora de live para falar de 21 anos de ditadura é pouco. A gente acaba atropelando muitos assuntos. Só para você ter uma ideia, se fosse para falar só de tortura, né, a gente teria aqui tema para várias horas de live. Se fosse para falar só do governo Castelo Branco, várias horas de live. Só do governo com várias horas de live. Então eu estou sintetizando. Eu estou aqui tocando só naqueles pontos que são os pontos que o Enem geralmente aborda. O Enem e os vestibulares tradicionais. Tá bom? Com relação aos métodos de tortura, pau de arara, choque elétrico, cadeira do dragão, afogamento, telefone. Pessoal, vários métodos, várias práticas foram praticadas. Mais uma vez eu falo, tortura é o que há de mais terrível e infelizmente essa prática foi realizada pelo Estado brasileiro. E isso ficou demonstrado no relatório final da Comissão da Verdade. Tá bom? Tranquilo, moçada? Então o governo Médici foi um período realmente bastante duro do ponto de vista das liberdades democráticas. O governo, ele simplesmente reprimiu muito e assim... Ele também fez um grande uso dos veículos de comunicação, porque ao mesmo tempo que a economia crescia, a gente sabe que em 1970 o Brasil foi tricampeão mundial de futebol e o governo soube aproveitar muito essa imagem, né, da vitória do tricampeonato ao seu favor. O Médici foi um marqueteiro aqui impressionante, né? Vários slogans, inclusive, ficaram famosos aqui nesse período, como Pra Frente Brasil, Ninguém Segura Esse País, Brasil, Ame ou Deixe. Então são alguns dos slogans famosos que o governo Médici vai fazer. Lembrando que a censura a todo vapor, né? Os censores, eles estavam nos jornais, nem todas as informações, de certa forma, que eram colocadas pelos jornalistas eram publicadas, porque tinha um censor, era um cara que ficava lá, ele determinava o que seria publicado ou não, tudo passava pelo censor, tá certo? Então foi um momento assim bastante complicado. Como eu disse também, né, a gente vai ter aí algumas guerrilhas que vão se formar, pessoas que acreditavam que era preciso, através da luta armada, né, derrubar o governo. Então a gente vai ter guerrilhas urbanas, a gente vai ter guerrilhas rurais. Destaque aqui para algumas delas, é claro, algumas das mais importantes. MR8, Movimento Revolucionário 8,
né, de outubro, a LN, VPR e a guerrilha rural. Mais famosa foi a guerrilha do Araguaia, né, a do PCdoB, lá no sul do Pará. Então, essas guerrilhas elas vão contestar o regime, e a luta armada vai ganhar aí espaço. Não é à toa que a repressão também do governo vai ser proporcional, né, à ação dessas guerrilhas. E aí, pessoal, tivemos inúmeras prisões, inúmeras mortes. Vale ressaltar que o governo, quando prendia pessoas ligadas a essas guerrilhas, essas pessoas eram presas sob acusação de terrorismo, tá bom? Então, muitos, inclusive, foram torturados, não só os que participaram de guerrilha, como outros também, né? Então, essas guerrilhas tiveram essas características nesse momento. Então, a repressão do governo vai se intensificar em virtude da luta armada. Então, é importante destacar isso daí, importante destacar a violência que vai ocorrer também pelo lado, né, das guerrilhas. A gente vai ter vários sequestros de políticos, de embaixadores, trocando esses, né, políticos, trocando esses embaixadores por pessoas que estavam presas. Então vai ser um momento marcado aí por uma tensão fortíssima. Tranquilo? Outra coisa são as obras faraônicas, né, do governo Médici, como a construção da rodovia transamazônica, a criação da Telebrás, criação de várias hidrelétricas, e aí tivemos a criação do INCRA, tá certo? Que vai cuidar da reforma agrária. E, pessoal, tivemos uma alteraçãozinha aí, ó. Tivemos um aumento no mandato presidencial de 4 para 5 anos. Tá bom? Tranquilo? Com relação à cultura, né? A cultura, pessoal, a cultura vai ser, assim, bastante interessante nas décadas de 60 e 70. A gente vai ter vários movimentos, né, no Brasil, o tropicalismo, a gente vai ter, aliás, movimentos no Brasil e no mundo. Claro que no Brasil a gente vai destacar aqui, né, Jovem Guarda, o tropicalismo, a gente vai destacar aí as canções de protesto. Então tudo isso vai nortear. Eu peço até desculpas não aprofundar essa parte cultural em virtude do tempo, né? Eu já extrapolei o tempo e estou acelerando aqui a live com essas dicas, tá bom? A gente vai agora para o quarto presidente da ditadura civil-militar. Eu estou falando dele, Ernesto Geisel. E o Geisel vai assumir logo após, né, pessoal, o fim do milagre econômico. Então ele assume um Brasil já em crise. Os efeitos devastadores do milagre econômico, eles já marcam o governo Geisel. Agora um detalhe curioso. O governo Geisel, ele assume levantando as bandeiras de que iria dar início à abertura política. Agora, como seria essa abertura política no governo Geisel? Seria uma abertura política lenta, gradual e segura, tá bom? É claro que não foi o governo Geisel que não teve aí, moçada, né, os excessos da ditadura, casos de tortura terríveis. E o caso mais famoso foi o caso do jornalista Vladimir Herzog, que foi chamado a prestar um esclarecimento na delegacia. Dias depois apareceu numa cela de um quartel, numa situação como essa da imagem que vocês estão vendo aqui. Tudo indicando que ele havia cometido suicídio. A questão, pessoal, é que o corpo de Vladimir Herzog estava cheio de hematomas. E, de fato, né, a gente sabe que hoje, inclusive através da própria Comissão da Verdade, ficou esclarecido isso, o Vladimir Herzog não cometeu suicídio. A gente sabe perfeitamente que o Vladimir Herzog, ele foi brutalmente torturado e, como muitos, não suportou a tortura, vindo a falecer. E aí houve toda essa dramatização com o seu corpo, né, dando a entender de que ele cometeu suicídio. Recentemente, inclusive, o atestado de óbito dele foi modificado, né, foi modificado em virtude, né, desses esclarecimentos, tá bom? Então, caso Vladimir Herzog, caso do operário Manuel Fiel Filho, vários casos marcaram aí este período. Outra coisa importante do governo Geisel, pessoal, foi um programa chamado de Proálcool. Vale ressaltar, em virtude dos efeitos da crise mundial do petróleo, o preço do combustível, da gasolina, aumentou consideravelmente, chegou a mais de 400%. E o governo então lançou esse programa que incentivava as montadoras de carro no Brasil a produzirem carros com motores a álcool, tá bom? Então, importante destacar isso no governo Geisel. Outra coisa também foi a construção das hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí,
nesse período. E em 1976, moçada, a Lei Falcão, que fazia uma alteração aí no horário político eleitoral. Olha só, o horário político agora ele se alterava. De que forma, Helder? Aparecia só uma foto 3x4 e as propostas. Não dizia nem se o candidato era do Arena ou do MDB. Era uma forma de ludibriar aí um pouco o eleitor, até porque nas eleições para o Congresso, muitos políticos do MDB, que faziam oposição à ditadura, estavam vencendo. Então a Lei Falcão, ela foi aí uma pequena alteração, né, nesse processo todo, tá bom? Lei Falcão. Tranquilo, moçada? Olha, eu já tô indo rápido demais, né? Vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade, né? Mas veja bem, eu tô preocupado com o tempo, né? Eu já ultrapassei aqui quase 10 minutos da live. Então o Matheus aqui tá... Olha só, Gustavo, pouquíssimo mesmo, porém é bem objetivo. Ah, é verdade. Pessoal, eu tô resumindo, né? Resumindo aqui este período. Só para você ter uma ideia, os governos desse período mereciam uma live só para cada um dos governos, para a gente poder realmente, né, analisar os pormenores. Lamentavelmente, eu vou ter que tocar só aqueles pontos mais importantes, tá certo? Dando continuidade aqui, no governo Geisel, em 1977, tivemos o pacote de abril. Professor, temos que saber o que foi o pacote de abril? Tem, claro, né? Foi um conjunto de medidas que traziam algumas novidades. Dentre elas, olha só, mandato presidencial, né, aumentava um pouquinho, 6 anos, o último presidente militar, inclusive, passou 6 anos. Tivemos a manutenção das eleições indiretas para governador dos estados, já havia uma forte pressão para que, né, os governadores fossem eleitos pelo povo novamente, porém o pacote de abril acabou com qualquer expectativa sobre isso. E olha que curioso, moçada, a criação dos famosos senadores biônicos, tá bom? Senador biônico, veja bem, o que era um senador biônico? O senador biônico era um senador escolhido pelo presidente. O presidente, ele tinha o direito de escolher 1/3 do Senado Federal. Helder, para que isso? Pessoal, pense um pouquinho. Para que, justamente, quando o governo quisesse aprovar suas medidas, o governo sempre tivesse a maioria. Então, o senador biônico foi criado para isso, com essa finalidade. Tá bom? Então, são características do pacote de abril. E o fim do governo Geisel termina com uma característica muito peculiar. Chegava ao fim também, pessoal, o famoso ato institucional número 5. Depois aí de quase 11 anos, né, o AI-5, ele de certa forma chegava ao fim. Tá bom? Então foi dessa forma o desfecho do governo do presidente Geisel. Ainda no governo Geisel, a gente tem aí uma das maiores manifestações, né, que ocorreram nesse período, lá na região do ABC Paulista, a greve dos metalúrgicos, e a gente dá destaque a essa greve em virtude do fato de que foi nessa greve que começou a se destacar um líder, né, sindicalista, operário, o líder Luiz Inácio Lula da Silva, que futuramente ainda seria presidente da República, tá bom? Então a gente, de certa forma, dá destaque a essa greve do ABC Paulista. Tranquilo, moçada? Bom, agora a gente vai para o último governo da ditadura civil-militar, governo do general João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. Selecionei também algumas características marcantes, pessoal. Olha, foi marcado por crise política, crise financeira. A abertura política, ela tem continuidade. Vale ressaltar que o Geisel conseguiu fazer o seu sucessor, ele conseguiu indicar o João Batista Figueiredo, que já foi aí, né, um dos diretores do SNI, tá bom? Em 1982 tivemos as eleições diretas para governador dos estados brasileiros, e a população não se contentou e queria mais. A população passa a reivindicar então, né, o direito de poder escolher o presidente do país. Então as eleições diretas para a presidência, elas vão começar a vir com mais efeito, ou seja, inclusive a gente vai perceber que um movimento social muito importante, a campanha das diretas já, vai marcar bastante, né, esse período. Bom, antes de falar da campanha das diretas já, vamos falar também, pessoal, de uma lei, que é a lei da anistia.
1979, né? Essa lei, ela dava o perdão às pessoas que estavam presas, tá bom? Com exceção daquelas que foram acusadas de terrorismo, elas seriam perdoadas, e quem havia sido exilado, né, havia sido expulso do Brasil, teria permissão de voltar. Então, a lei da anistia, ela vai ter essa característica. Com um detalhe: a lei da anistia, ela é muito criticada pelo fato de, além de dar o perdão às pessoas que combateram a ditadura, a lei também estendeu esse perdão a todos aqueles que, em nome desta ditadura, a serviço do Estado, cometeram atos, né, de excesso, ou seja, que praticaram torturas. Agentes que praticaram torturas em nome do Estado brasileiro, eles teriam aí o perdão. Inclusive, essa lei está vigente até hoje. O Supremo Tribunal analisou recentemente essa lei e referendou que essa lei está em vigor. Vale ressaltar que o Brasil é praticamente o único país da América do Sul que ainda não puniu, né, as pessoas que praticaram crimes de violação aos direitos humanos durante a ditadura que aqui existiu. Por quê? Porque essas pessoas estão protegidas por esta lei, a lei da anistia. Então, muito cuidado com esta lei. Ela já caiu em inúmeros vestibulares. Ela, inclusive, já foi também questão do Enem. Tá bom? Tranquilo, moçada? Avançando aqui, olha, o João Batista Figueiredo, ele tinha frases, né? Frases de efeito aí famosíssimas, né? Eu destaquei algumas aqui pra gente analisar, ó. Se ganhasse salário mínimo, eu dava um tiro no coco, né? Frase do João Batista Figueiredo. Vou fazer desse país uma democracia e se alguém for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Frase do João Batista Figueiredo. Uma frase também muito famosa dele, ó. Prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. Enfim, pessoal. Olha, ainda no governo Figueiredo, vamos ter aí, né, a volta do pluripartidarismo a partir de 79. O partido Arena e MDB, eles dão espaço a novos partidos. O Arena vai se transformar no PDS, que a partir daí, em 84, surgiu o PFL. O MDB foi o partido que se dividiu em várias, né, outros grupos, vários outros partidos. Do MDB saiu o Partido Popular, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista. O PT vai surgir também, né, aí nessa onda de pluripartidarismo. Tá bom? Então, muitos alunos me perguntam, Helder, mas por que agora esse pluripartidarismo? Pessoal, olha, o MDB havia crescido muito, né? Então os militares perceberam que era uma forma, inclusive, de dividir a oposição. E realmente dividiu. A oposição, ela que antes estava concentrada toda no MDB, agora passou a levantar bandeiras partidárias próprias, cada um aí, né, no seu quadrado, ou melhor, no seu partido. Tranquilo? Bom, como é que nós temos o fim aqui do governo João Batista Figueiredo? Primeiro, vale ressaltar que um projeto de emenda constitucional foi lançado ao Congresso. Esse projeto é o projeto, né, que vale destacar, moçada, é o projeto Dante de Oliveira, a emenda Dante de Oliveira. Essa emenda, ela clamava para que o próximo presidente da República fosse eleito diretamente pelo povo. Inclusive, para poder dar força a essa emenda, para que ela fosse aprovada, vai se desenvolver um movimento social aí importantíssimo no final da ditadura militar, que é o movimento das diretas já, que vai correr, vai varrer, vai percorrer o Brasil, tá certo? E o movimento das diretas já, pessoal, ele vai dar apoio a essa emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, que infelizmente por 22 votos não foi aprovada e o Brasil teve que assistir o próximo presidente ser escolhido pelo colégio eleitoral de forma indireta. E como nós sabemos, a escolha desse próximo presidente foi justamente a escolha do Tancredo Neves para a presidência e José Sarney para a vice-presidência, tá bom? Que a gente vai aprofundar melhor na próxima live, tranquilo? Lembrando aí que em 83 tivemos a criação da Central Única do Trabalhador e em 85 a escolha de Tancredo Neves. Tá bom, moçada? Tranquilo? Avançando aqui com a escolha de Tancredo Neves. Lembrando que Tancredo não chegou a assumir o poder, porque na véspera da posse foi internado às pressas. Isso eu vou retratar melhor na live da próxima semana. Então, com isso, nós temos o fim do período ditatorial, militar, civil-militar brasileiro.
em 85. Tranquilo? Bom, para fechar essa live com chave de ouro, eu queria apresentar a vocês, né, os dados oficiais, os dados da Comissão Nacional da Verdade. Lembrando que essa Comissão da Verdade, ela apresentou o seu relatório aí no dia 10 de dezembro de 2014, tá bom? E é importante destacar o seguinte, ó, um trechinho que traz bem, né, a conclusão desta comissão. Os relatos, ao mesmo tempo que expõem cenários de horror pouco conhecidos por milhões de brasileiros, reverenciam as vítimas de crimes cometidos pelo Estado brasileiro e por suas forças armadas, que no curso da ditadura levaram à violação sistemática dos direitos humanos à condição de política estatal. Pessoal, para vocês terem uma ideia, olha só as conclusões do relatório final da Comissão da Verdade. 377 pessoas devem ser responsabilizadas por violação dos direitos humanos, inclusive os generais presidentes. Dessas 377, 196 pessoas ainda vivas. 434 pessoas foram mortas ou desapareceram vítimas de crimes cometidos por agentes do Estado. Dessas 434, 191 mortos e 243 desaparecidos. 20 mil vítimas de tortura, perseguições e exílio. Olha os números. Isso aqui são relatórios oficiais, meu amigo. Né? Os documentos secretos foram colocados a público no governo da presidente Dilma Rousseff. E essa comissão ela conseguiu, né, ter acesso a esses documentos. Há um forte aparato documental, testemunhal, tá certo? Neste relatório. Importante deixar isso claro. Foram apontados 38 centros de tortura, sendo 27 militares e 11 centros clandestinos. Tranquilo, moçada? Olha só, o que é a Comissão da Verdade? Só para deixar claro, até porque a Comissão da Verdade também já foi assunto de Enem e assunto de diversos vestibulares. A comissão ela foi criada em 2011 para investigar e esclarecer, né, pessoal, indicando as circunstâncias e autoria, as violações dos direitos humanos que ocorreram entre 46 e 88. Porém, ela só foi instalada em 2012 e se restringiu apenas aos crimes cometidos no período do regime militar. O objetivo da comissão foi tornar isso público, já que a lei da anistia protege, né, os torturadores, as pessoas que cometeram crimes e que violaram direitos humanos. Foram 2 anos e 7 meses de trabalho, tá certo? Produziu 3 volumes e mais de 4.000 páginas. Ok, moçada? Então, esse foi o relatório final da Comissão da Verdade. Tranquilo? Olha só, o primeiro volume do relatório, só para a gente deixar bem claro isso daqui, ele vai abordar os métodos e práticas das graves violações dos direitos humanos e vai listar, pessoal, cerca de 30 tipos de tortura que foram praticados contra presos políticos. Mostra também as estruturas repressivas e seus procedimentos, a atuação da repressão no exterior, inclusive e as alianças com outros países, como no caso a Operação Condor, né? Que reuniu países na luta contra a ditadura, inclusive perseguindo e torturando. Tá bom? No caso, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Tranquilo? O segundo, né, relatório, aliás, o segundo volume, o segundo relatório, só antes de falar do segundo volume, ó, esse mapa aqui mostra os principais locais de tortura, a quantidade por estado. Aqui no Ceará eram 10, né? 10, ok? 25 no Pará, 39 no Rio Grande do Sul, 24 em Minas Gerais, 12 na Bahia, ok? 38 no Rio de Janeiro, 26 em São Paulo. Isso aqui, pessoal, eu retirei lá do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Tá bom? O segundo volume vai mostrar as violações em segmentos específicos, como as feitas contra trabalhadores urbanos, camponeses, indígenas, homossexuais. Muita gente não sabe, mas muitos índios foram vítimas de tortura. Muitos índios, né, homossexuais, além das que ocorreram em outros ambientes, como as universidades e instituições religiosas. E o terceiro volume, para a gente encerrar aqui, foi inteiramente dedicado às vítimas, pois apresenta o perfil dos mortos e desaparecidos políticos, as circunstâncias de cada morte e o andamento das investigações sobre cada caso. Inclusive, nem todas as famílias tiveram a oportunidade de saber aonde se encontram os restos mortais de seus entes que desapareceram nesse período. Tá bom? Então, moçada, olha só. Opa, foi praticamente 1 hora. Olha aí, pessoal.
Ia ser 1 hora de live, acabamos aí com 1 hora, quase 1h30 de live, para poder dar conta, para poder sintetizar, para poder caracterizar esse período da ditadura civil-militar, né? Então, vale ressaltar que foi aí uma super live. Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo, né? Tem 18 pessoas que estão acompanhando aí a live. Quero mandar um abraço, viu, pessoal? A alguns professores, ao meu amigo professor Daniel Colares, mandar um abraço à galera lá do curso Destaque Juazeiro do Norte. Eu sei que muitos vão assistir nessa live depois, ela vai ficar gravada, beleza? Mandar um abraço a todos aqui, todos os alunos que participaram aqui da live, muita gente aqui, moçada. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Caso você não tenha entendido alguma coisa, eu acelerei um pouco aqui a aula, volta o vídeo, assiste de novo, mas eu espero ter ajudado, ter contribuído aí um pouquinho. Lembrando que não esgotei o tema, não esgotei o tema mesmo, muita coisa foi passado aqui por cima, tá bom? Até porque o objetivo era sintetizar, tocar só os pontos mais importantes para o Enem e os vestibulares tradicionais. No mais, aquele abraço e quero terminar essa live justamente deixando bem claro que depois de estudar bem esse período, eu espero que o nosso país ele nunca mais volte a ter algo do tipo, né? Algo do tipo. Que a democracia ela sempre prevaleça. Tranquilo, moçada? Forte abraço, sucesso. Lembrando que próxima semana, olha aí, a gente tem o último episódio, República Nova. Eu acho que eu vou começar até mais cedo para a gente poder analisar bem cada governo. 1 hora tá pouco, viu? 1 hora tá pouco. Forte abraço a todos, ok? E até próxima terça-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau.